E aí, pessoal? Estou dando prosseguimento ao nosso estudo. Na aula passada, nós havíamos falado um pouco mais sobre como funciona um módulo no Python e também aprendemos a importar um módulo no nosso programa. Agora, na aula de hoje, nós vamos falar sobre variáveis, como funcionam as variáveis no Python. Nós vamos aumentar um pouco o nosso programa, então ele vai começar a ficar um pouquinho complexo aqui. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar no nosso módulo uma outra definição, e essa definição ela vai perguntar para o usuário em que ano que ele nasceu, e nós vamos retornar o nome e o ano e a idade dele. Nós vamos perguntar o ano que ele nasceu, vamos retornar o nome e a idade dele. Tudo isso utilizando a nossa estrutura de módulos aqui. Antes de nós começarmos, vamos colocar aqui qual que é o objetivo desse código que vamos fazer. Para isso, nós vamos utilizar os comentários. No Python, quando você quer comentar um código, por exemplo, eu vou colocar aqui, João da Silva. Isso aqui é um texto. Se eu deixar do jeito que está aqui, o Python vai entender isso aqui como um comando. Da mesma forma, se eu colocar aqui, print, olá. Se eu deixar dessa forma, o Python vai entender que isso aqui é um comando print, a função print, que vai retornar na tela essa informação. Se eu colocar a cerquilha aqui, colocar o jogo da velha na frente, posso fechar esse espaço também. Pode ver que mudou a coloração. Isso aqui indica para o interpretador que é um comentário, ou seja, ele vai passar aqui, vai executar. Quando ele chegar aqui nessa parte, ele vai olhar esse caractere, ele vai entender que isso aqui ele tem que ignorar. Isso aqui é apenas uma anotação que o programador colocou no código. Nós vamos utilizar isso aqui para definir como vai ser o nosso programa daqui para frente, tá? Então é só a título de não se perder no momento que você está digitando o código. Então é muito interessante você usar isso aqui para você não se perder e futuramente para documentar também o código, para comentar o código, o que está sendo feito naquela área, para você dar uma manutenção futura, porque às vezes você desenvolve um código e depois de 6 meses você precisa dar uma manutenção, só que você já não lembra como foi feito aquilo, então os comentários ajudam para isso. Então como que nós vamos fazer? Nós vamos criar um programa que pergunta em que ano você nasceu. Depois que ele perguntar o ano, nós vamos subtrair o ano atual do ano informado. E depois, nós vamos imprimir na tela a idade calculada. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos começar criando a nossa definição. A primeira definição se chama def pergunta nome. Então nós vamos colocar aqui def pergunta idade. Eu vou identar o código. Então, aqui nós vamos fazer esse primeiro bloco. Vamos perguntar em que ano o usuário nasceu. Eu vou criar uma variável chamada ano informado. Essa variável vai receber o que for passado pela função input. E aqui nós vamos fazer uma pergunta. Qual é o seu ano de nascimento? Então tá. A segunda questão aqui dessa definição. Vamos subtrair o ano atual do ano informado. Então nós vamos criar uma outra variável chamada idade. Essa idade ela vai receber o nosso ano atual, 2020, menos o ano informado. E por último, imprimir na tela a idade calculada. Eu já vou explicar tudo para vocês aqui, tá? Então, print, você tem, dou um espacinho. Não, na verdade eu não preciso dar o espaço, eu vou fazer a questão do separador. Vou colocar a idade, abro de novo aqui, espaço, anos. Nós fizemos aula sobre isso. Você perdeu, volte aí na playlist, assista a aula sobre a utilização de aspas, muito importante. Então tá, galera, criamos uma definição que pergunta a idade do usuário. Ela armazena essa idade no ano informado. Logo na sequência, nós temos uma variável chamada idade, que vai armazenar o resultado da subtração do ano atual menos o ano que foi informado. Por exemplo, se o usuário nasceu no ano de 2000, ele vai informar aqui que nasceu em 2000. Aqui vai haver a subtração. 2020 menos 2000 vai ser 20. Vai ser armazenada aqui a idade. Nós vamos saber que a idade do usuário é 20. E vamos imprimir na tela. Você tem, aí aqui vai ser substituído pelo número 20 anos. Então essa é a lógica do nosso programa. Vou salvar isso aqui, dar o Ctrl S. Agora aqui no programa principal, rodar programa.py, nós vamos fazer a importação dessa definição. Como que nós fazemos? Da mesma forma que foi feito aqui em cima. Meu módulo, ponto, pergunta, idade. A IDE já é autocompleta aqui.
pergunta idade. Vou salvar também. Agora vamos executar, vou limpar aqui. Vamos executar esse programa para ver o que acontece. Vou chamar o Python e vou chamar o arquivo. Qual é o seu nome? Vou informar aqui o nome. Ele mostrou na tela. Agora ele chamou, nesse momento, só para vocês entenderem, ele veio aqui, executou isso aqui. Aí, isso aqui tá aqui. Ele entrou aqui, executou esse bloco, deu esse retorno. Nesse momento nós viemos parar aqui. Ele retornou aqui. Aí, como ele terminou, ele finalizou aqui, ele voltou para cá. Aí aqui ele executou meu módulo, o interpretador fez isso. Meu módulo pergunta a idade. Aí ele veio aqui. Nesse momento, nesse exato momento, ele está perguntando qual é o seu ano de nascimento. Então, nesse exato momento, está executando esse bloco de código aqui. Então, nós vamos dar prosseguimento. Qual é o seu ano de nascimento? Vou colocar aqui. Quando eu der Enter, olha só, ele apresentou um erro. Então vamos estudar esse erro aqui juntos para ver o que aconteceu. Então vocês podem ver que até aqui funcionou ok. Aqui nós informamos a idade, o ano de nascimento, e aqui houve alguma coisa. Vamos ver o que aconteceu. O interpretador Python ele é muito bacana porque praticamente ele te dá o erro mastigado. Sempre que você tiver com algum problema, alguma dificuldade, é só prestar atenção no erro que foi informado pelo interpretador. Então ele veio aqui, no arquivo rodarprograma.py na linha 4. O que houve? Ele chamou essa função, pode ver aqui, ele chamou a função e essa função ela se encontra no arquivo meumódulo.py na linha 9. Na pergunta idade apresentou o seguinte erro. Aqui nessa linha, ele veio aqui, então ele veio para cá e nessa linha, na linha 9, ele apresentou alguma coisa. E qual que foi o erro? Ele tentou fazer uma operação entre um tipo inteiro e um tipo string, e isso deu erro. Então aqui nós acabamos de entrar no assunto dessa aula. Então foi tentado fazer uma subtração entre um tipo inteiro e um tipo string. Aqui nós temos a variável idade, ela tá recebendo o resultado da subtração de 2020. Quando você passa o mouse em cima, você vai ver 2020 do tipo inteiro. E quando você passa o mouse em cima do ano informado, você vai ver que é do tipo str, string. Então é como se eu estivesse tentando dizer uma conta de subtração entre um número e uma letra. É como se eu estivesse tentando subtrair 2 menos A, por exemplo. Então o interpretador não está entendendo isso. É por isso que está gerando esse erro. Por mais que aqui nós estamos digitando um número, mas está sendo retornado em string. Então o interpretador está entendendo o ano que nós digitamos aqui, no caso foi o ano de 1990, ele entendeu como se aqui fosse texto e não números. Então, galera, como que nós poderíamos resolver esse problema? A resposta ela é óbvia. Nós temos que fazer todas as variáveis estarem no mesmo tipo. No Python, você não precisa declarar uma variável como em outras linguagens, como C, como Java, você precisa anteriormente declarar uma variável, né? Declarar uma variável, para quem não entende, é o seguinte: eu vou estipular a variável idade, ao declarar ela, eu informo qual que é o tipo dessa variável. Um exemplo, idade é igual int. Nesse momento eu estou informando que aquela variável vai armazenar valores do tipo inteiro, vai armazenar números inteiros. Quando eu falo que é uma variável string, eu quero dizer que essa variável vai armazenar texto. No Python não, você declara e já sai usando. Como aqui, nós declaramos, não precisou declarar anteriormente, ela foi declarada o ano e eu já utilizei ela de antemão. E o primeiro valor que eu insiro nessa variável é o tipo dela. Aqui, nesse caso, eu declarei a variável nome e eu armazenei uma string nela. Essa variável para o Python, ela é uma variável do tipo string. Aqui aconteceu a mesma coisa, ano informado, nós jogamos uma string dentro dela e ela já foi armazenada, ela já foi declarada como str. Aqui, idade. Aqui aconteceu o problema, porque eu declarei idade, o que foi jogado nela aqui? Foi jogado o resultado da subtração entre um inteiro e um string. Aí o interpretador ficou doido e retornou um erro na tela. Como que nós poderíamos resolver esse problema? O Python ele possui várias funções para facilitar a nossa vida. Então, existe uma função, vou colocar aqui para vocês, que é a função int. Essa função, ela transforma tudo que tiver dentro dela em um inteiro. Eu vou colocar uma informação dentro dela, por exemplo, se eu colocar int nome, vou fazer melhor, int idade.
e idade for um texto, passa a ser um inteiro. Tudo que for digitado dentro dela. Então, a primeira forma de resolver esse problema poderia ser assim, ó. Então, ano informado recebeu input de qual da informação digitada pelo usuário. Então, logo aqui embaixo, nós poderíamos fazer assim: ano informado vai receber o retorno da função int, e aqui dentro nós passamos ano informado. Ou seja, ano informado vai receber o inteiro do que foi armazenado aqui. Seria só uma primeira forma de converter. Isso aqui já daria certo. O código funcionaria. Existe uma segunda forma de resolvermos esse problema. Nós poderíamos, por exemplo, aqui, ó, na subtração, nós poderíamos colocar aqui o int, ano informado. Daria também. Ou seja, então a idade receberia o resultado de 2020 menos ano informado, só que agora inteiro. Também daria. Mas e qual é o momento correto de nós fazermos essa definição do tipo da variável? Vou apagar aqui. O lugar correto de você fazer isso é no momento que a variável é criada pela primeira vez. Dessa forma, ela já é criada e declarada com o seu tipo correto. O correto seria nós fazermos a conversão aqui, ó, int, vou abrir aqui, vou colocar tudo dentro dessa função. Ano informado vai receber o inteiro do que o input passar para ele. Então agora, nesse momento, é feita a conversão. Eu vou salvar o arquivo e nós vamos fazer o teste para ver o que acontece. Eu vim aqui, vou chamar o Python 3, rodar programa.py. Dá o enter. Qual é o seu nome? Dá enter. Qual é o seu ano de nascimento? Vou dar enter. Você tem 30 anos. Então, nesse momento, o interpretador não teve problemas em realizar essa subtração aqui. Então, galera, o objetivo dessa aula é passar para vocês a questão das variáveis, como as variáveis funcionam, o que é um tipo de uma variável, como é feita a declaração de uma variável. Esse aqui é um tema muito importante. Ele é o que mais se erra na programação Python. É muito comum você encontrar erros desse tipo aqui na programação Python. E às vezes o programador, principalmente o programador iniciante, ele fica sem entender o que está acontecendo. E às vezes é questões bobas, né? E não esqueça, o que você pode levar de aprendizado dessa aula é: qualquer problema que você tiver no interpretador, preste atenção no que está escrito no retorno do interpretador. Preste atenção no tipo de erro que foi gerado. Como nesse caso aqui, nós tivemos um erro que mostrou pra gente que era relacionado à subtração em tipos diferentes de variáveis. Então isso aqui é um erro muito comum e sempre o interpretador vai retornar aquele tipo de mensagem. Então, se você tiver um pouquinho de atenção, você economiza horas do seu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu estou tentando pegar o mais leve possível para ficar um conteúdo bacana para quem está iniciando e para quem já tem alguma experiência. Não esquece de dar a sua colaboração no nosso canal, curte, compartilha, se inscreve. Na próxima aula nós vamos estar vamos estar evoluindo esse nosso programa aqui e espero vocês na próxima. Um abraço, tchau, tchau.